Em seu livro, Seu Poder Invisível, Genevieve Berrin nos conta como ela atraiu $20.000 para que ela pudesse viajar e se sustentar enquanto estudava com Thomas Trovard. Mesmo 100 anos depois, a lei da atração continua trabalhando para conseguir o que você quer na vida. No laboratório de experiência em que minha relação recém-revelada com a operação divina deveria ser testada, o primeiro problema foi financeiro. Minha renda era estipulada, suficiente para minhas necessidades diárias. Mas não parecia suficiente para me permitir ir confortavelmente para a Inglaterra, onde Trovard morava, e permanecer por um período indefinido para estudar com um professor tão grande como ele deve ser. Então, antes de perguntar se Trovard aceitava alunos ou se eu seria elegível caso ele aceitasse, comecei a usar o parágrafo que havia memorizado. Diariamente, de fato, quase de hora em hora, as palavras estavam em minha mente. Minha mente é um centro de operação divina, e operação divina significa expansão para algo melhor do que antes. Nas palestras de Edimburgo eu tinha lido algo sobre a lei da atração, e no capítulo de Causas e Condições eu tinha uma vaga ideia de visualização. Então, todas as noites, antes de dormir, eu fazia uma imagem mental dos desejados $20.000. 20 notas de $1.000 eram contadas todas as noites no meu quarto, e então, com a ideia de impressionar mais enfaticamente minha mente com o fato de que esses $20.000 eram para ir para a Inglaterra e estudar com Trovard, escrevi minha foto, me vi comprando minha passagem de navio a vapor, andando para cima e para baixo no convés do navio de Nova York a Londres e, finalmente, me vi aceito como aluno de Trovard. Esse processo se repetia todas as manhãs e todas as noites, sempre imprimindo cada vez mais plenamente em minha mente a declaração memorizada de Trovard: minha mente é um centro de operações divinas. Eu me esforcei para manter essa declaração no fundo da minha consciência o tempo todo, sem pensar em como o dinheiro poderia ser obtido. Provavelmente, a razão pela qual não havia pensado nos caminhos pelos quais o dinheiro poderia chegar até mim era porque eu não conseguia imaginar de onde viriam os $20.000. Então eu simplesmente mantive meu pensamento firme e deixei o poder da atração encontrar seus próprios caminhos e meios. Um dia, enquanto caminhava na rua, fazendo exercícios de respiração profunda, veio o pensamento: minha mente é certamente um centro de operação divina. Se Deus preenche todo o espaço, então Deus deve estar em minha mente também. Se eu quiser esse dinheiro para estudar com Trovard para que eu possa conhecer a verdade da vida, então tanto o dinheiro quanto a verdade devem ser meus, embora eu seja incapaz de sentir ou ver as manifestações físicas de ambos, ainda assim eu declarei: deve ser meu. Enquanto essas reflexões aconteciam em minha mente, parecia surgir de dentro de mim o pensamento: eu sou toda a substância que existe. Então, de outro canal em meu cérebro, a resposta pareceu vir: claro, é isso, tudo deve ter seu começo em mente. O eu, a ideia, deve ser a única e primeira substância que existe, e isso significa dinheiro como tudo mais. Minha mente aceitou essa ideia e imediatamente toda a tensão da mente e do corpo foi relaxada. Havia uma sensação de absoluta certeza de estar em contato com todo o poder que a vida tem para dar. Todo pensamento de dinheiro, professor, ou mesmo minha própria personalidade, desapareceu na grande onda de alegria que varreu todo o meu ser. Continuei andando com esse sentimento de alegria cada vez maior e se expandindo até que tudo ao meu redor parecia brilhar com uma luz resplandecente. Cada pessoa por quem passava estava iluminada como eu. Toda a consciência da personalidade havia desaparecido, e em seu lugar veio aquela grande e quase esmagadora sensação de alegria e contentamento. Naquela noite, quando fiz minha foto dos $20.000, ela estava com um aspecto totalmente diferente. Em ocasiões anteriores, ao fazer minha imagem mental, senti que estava despertando algo dentro de mim. Desta vez não houve sensação de esforço. Simplesmente contei os $20.000. Então, da maneira mais inesperada, de uma fonte da qual eu não tinha consciência na época, pareceu abrir-se uma possível via através da qual o dinheiro poderia chegar até mim. No início foi preciso um grande esforço para não ficar excitado. Tudo parecia tão maravilhoso, tão glorioso estar em contato com o suprimento. Mas Trovard não havia advertido seus leitores a manter toda a excitação fora de suas mentes no primeiro lampejo de realização da união com o suprimento infinito, e tratar esse fato como um resultado perfeitamente natural que havia sido alcançado.
Através de nossa demanda? Isso foi ainda mais difícil para mim do que manter o pensamento de que toda substância que existe, ideia, sou o começo de toda forma, visível ou invisível. Assim que surgiu uma circunstância que indicava a direção pela qual os $20.000 poderiam vir, eu não apenas fiz um esforço supremo para considerar a direção indicada com calma como o primeiro broto da semente que eu havia semeado no absoluto, mas deixei não há pedra sobre pedra para seguir nessa direção, cumprindo minha parte. Ao fazer isso, uma circunstância parecia naturalmente levar a outra, até que, passo a passo, meus desejados $20.000 foram garantidos. Manter minha mente equilibrada e livre de excitação foi meu maior esforço. Essa primeira fruição concreta do meu estudo da ciência mental, conforme exposto no livro de Trovard, veio de um cuidadoso acompanhamento dos métodos que ele havia delineado. A esse respeito, portanto, não posso oferecer ao leitor melhor presente do que citar o livro de Trovard, a palestra de Edimburgo, do qual pode derivar uma ideia completa da linha de ação que eu estava tentando seguir. No capítulo sobre causas e condições, ele diz: para obter bons resultados, devemos entender adequadamente nossa relação com o grande poder impessoal que estamos usando. É inteligente, e nós somos inteligentes, e as duas inteligências devem cooperar. Não devemos ir contra a lei esperando que ela faça por nós o que só pode fazer através de nós, e devemos, portanto, usar nossa inteligência com o conhecimento de que ela atua como instrumento de uma inteligência maior, e porque temos esse conhecimento, podemos e devemos deixar de toda ansiedade quanto ao resultado final.